começou a live. Vamos prosseguir. Muito bonito, parabéns. Gratidão. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma live na tarde de hoje. Lelinha, Lurdinha, eu, Mônica Kramer, o Pedrinho, a Fábio e o comandante Atom, que encontra-se aqui conosco. Saudações, comandante. Saudações. Muita paz, muita luz e muito amor no coração de vocês. Gratidão. Fica assim mais reto que você vai ficar bem do meu lado. Sim? Isso, pode ficar mais do meu lado. Hoje em especial, tem uma explicação que a Lela vai trazer. E eu gostaria, Lela, se tu puder explicar para o pessoal o que ela sentiu no coração de trazer para nós. Pode, à vontade. Sim, é porque as pessoas têm dúvida ainda de como acessar o Comando da Luz. Então é assim, pessoal, entrando no YouTube, né, escreve ali TV Comando da Luz, sim, vai aparecer à esquerda, redondinha, a foto do Davi. Clica na foto do Davi, ali vai aparecer as lives ao vivo, vai aparecer os vídeos, shorts, vai aparecer os podcasts, a sim, playlist completa, as lives ao vivo, é bem tranquilo, bem fácil de acessar. Né? Gratidão. E é importante... E ali tem todo o trabalho, tem tudo. Muito interessante, os 21 dias do Arcanjo Miguel, né, o audiobook da Mônica que gravou. As chaves de Enoch. Sim, as chaves de Enoch. Tem tudo ali. Sim. É um estudo completo. E é importante, assim, trazer, porque muitas pessoas, elas têm tido uma certa dúvida. Pode fazer, tranquilo. Tá. Assim. Deixa ali, entendi. Então, algumas pessoas têm tido uma certa dúvida, principalmente algumas dúvidas que são enviadas para o comandante. Então, eu sugiro, né, que vocês vão ali numa aba escrito trechos dos vídeos, acessem lá e vejam todos os ensinamentos que o comandante já passou. Comandante, Sananda, tem do Serafim também. Então, todos os ensinamentos que foram passados, para que vocês possam se atualizar e ver que muitas vezes a pergunta de vocês já foi respondida lá e por N motivos de tempo, a gente talvez muitas vezes não vai conseguir atender aqui, mas vocês já têm uma resposta lá trazida pelo comandante. E é muita coisa. Tem... a gente vê diariamente, né, tem várias canalizações também, então é um trabalho muito bacana e nós pedimos encarecidamente, principalmente para quem gosta muito do trabalho, que acesse e visualize, são trechos rápidos, acredito que pouquíssimos passem de 10 minutos, então são para realmente ver rapidinho ali o ensinamento mastigadinho, né, que nem a Lela disse. Bem mastigadinho. Então, maravilhoso. Isso, então a gente pede que isso aconteça para que as pessoas possam também acessar mais e mais do nosso conteúdo. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Então tem muito conteúdo lá, tem as lives do seu Sidney também, tem os ensinamentos agora que a Mônica tem colocado do Comandante Atom, também tem uma playlist que aparece na frente lá do nosso canal, prioritariamente, para vocês também poderem assistir e acessar tudo que está sendo passado, tá bom? Uma coisa também que facilita é a pesquisa dentro do próprio canal. Perfeito. Uma palavra-chave. Pode ser também isso. Tem agora no computador, eu sei que tem, no celular não sei se tem ainda. Não chega a testar. Eu não sei se o YouTube do celular atualizou, mas tem, se vocês forem bem para o lado, vai ter uma abinha que é uma lupa de pesquisa. Vocês podem pesquisar dentro do próprio canal os temas que interessam vocês. Caso não tenha essa lupinha, vocês podem digitar na aba de pesquisa do YouTube também o tema. Então, por exemplo, vocês querem saber sobre horas iguais, coloquem horas iguais e do lado o Comando da Luz e provavelmente vocês vão acessar aquele conteúdo específico que vocês estão tirando as dúvidas, tá bom? Acredito que é isso. Convidar todos a participar do evento Seres das Estrelas, dia 30/9, presencialmente. 2 dias antes, dia 28/9, vai ter o evento da Ayahuasca, então também fica o convite. É importante que vocês façam a inscrição com antecedência para poder se planejar de hotel, estadia, transporte e tudo mais. Temos também o trabalho maravilhoso que o Davi tem feito com os seres
de trazer a canalização, a vida dos seres desenhados, né? Então tem o mestre... Desenhados não, né? Trazidos à vida. Quase foto, né? Que nem o comandante já falou. Então, uma das últimas imagens que nós tivemos, querubim Metatron, da Astrea. Caso você queira o seu mentor também canalizado, entre em contato e realize também esse processo. E fica também o convite para quem sentir no coração. Nós temos agora também, sempre tivemos, né, os cursos do Comando da Luz. Vocês podem entrar em contato pelo telefone do Davi e ver, tem diversos cursos que vocês podem buscar para fazer a sintonização e fazer a especialização de vocês. Tem curso de Reiki, curso de runas, curso do Eu Sou Quântico, curso de terapia, a mesa crística. Então é muito importante, caso você sinta no coração, de acessar. Tem também a cura, que vai ser dia 21/4, caso você gostar, né, desejar uma cura física, mental, psíquica ou até espiritual, também entre em contato pelo telefone do Davi, que sempre está na descrição, para vocês poderem acessar isso. E acredito, e também participe da Escola Comando da Luz. Nós temos encontros quinzenais pelo Zoom, e é de um ensino fantástico. Então a gente é muito grato à presença de todos vocês, tá bom? Acho que é isso. Podem começar, meninas. Tá. O pessoal que enviar perguntas pelo chat, que seja em letra maiúscula e vários pontos de interrogação, tá, pessoal? Para uma melhor visualização. E serão respondidas também as perguntas que foram enviadas para o meu e-mail. Perfeito. Isso aí. Deixa eu botar o e-mail na tela. Podem começar. Tá. Comandante, pode nos falar como funciona o banho de ervas usados para limpar o nosso campo áurico e o nosso duplo etérico? Vejam assim, o campo de vocês, ele se submete a uma força em diâmetro muito pequena. O campo áurico de vocês também é uma força muito pequena. Se submete-se aqui na Terra, sempre, o Davi fala, 2 metros de diâmetro ao redor de vocês, em todos os sentidos e localizações. Norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, frente e trás. 2 metros. As ervas, elas vitalizam a energia de vocês, trazendo restauração do campo vital de vocês. Agora, com relação ao duplo etérico, que vocês insistem em falar esse nome, é um nome ligado a um campo não necessariamente a esta dimensão, mas um campo que traz a conexão de uma realidade paralela a esta, com conexão a esta realidade. É isso que vocês chamam de duplo etérico. Então, na verdade, duplo etérico não é acessado por vocês nesse campo daqui deste lado, mas de lá para cá. Então, seria o corpo de vocês multidimensional de 4ª e 3ª dimensão, trazendo entre eles um laço de conexão. Então, não cabe a vocês terem responsabilidade superior para lidar com este campo. Este campo duplo etérico cabe ao eu superior de vocês, mentoria espiritual de lidar com este campo para fazer algum tipo de transmutação, purificação e cura. Então, este vocês anulam, Mônica. Duplo etérico. Tá. Campo de ligação entre 4ª e 3ª dimensão. Esquece. O humano tem que trabalhar muito ainda o seu ego para falar de duplo etérico. Duplo etérico fica apenas para estudo. Sim. 3ª dimensão não tem capacidade de acessar o duplo etérico. Duplo etérico é para quem está superior à 4ª e 5ª dimensão. Eu superior de vocês. Claro, vocês têm condições de acessar isso. Evidente. Mas estou falando de modo geral a todos. Para acessar 4ª e 5ª dimensão, é necessário vocês trabalharem interiormente, fazendo a reforma íntima, trabalhando no seu eu terreno, todas as qualidades, se aprimorando, se for a vontade de vocês, e também
aquilo que coloca vocês em vibração de sofrimento, para que vocês não acessem mais essa camada dimensional de baixa vibração e frequência, para que vocês não estejam mais na vibração, mas sim em criação. Quando se entra no estágio quântico, não se tem mais vibração, mas se entra em passo de criação, saindo da dualidade para a multidimensionalidade quântica, mecânica quântica, e assim infinito. Qual era a outra pergunta mesmo? Seria isso, o banho de ervas. O banho de ervas é muito bom, mas é mais para revitalização. Quando você toma um banho de ervas, seja a erva que for aqui na Terra, você vai absorver a energia vital, as suas células vão absorver a vitalidade daquele vegetal, aquele vegetal vai ser absorvido, a energia que aquele vegetal está em capacidade quantum de vibração a absorver as suas células, aquela quantidade de energia vital, e aquela quantidade de energia vital vai ser absorvida e vai revitalizar vocês. Cada planta tem um certo quantum vital a ser absorvido. A partir do momento que aquele quantum vital é absorvido, já não existe mais a energia a ser absorvida. Então, se devolve à natureza aquele vegetal, que a maioria de vocês não faz. Sim. E comandante, seria correto, por exemplo, como a gente sabe que a gente entende, estuda, né, de que cada planta, cada conjunto de ervas tem uma especialidade dentro do banho. Isso é correto em relação à frequência de cor, por exemplo? Aí você quer dizer assim, ó, não está errado o que você disse, tá correto. Eu sempre estou na trave, né? Não, está corretíssimo. Não, você está correto. Sim. Não é isso. Não entenda assim. Está corretíssimo. Sim. É que daí é assim, ó, vou explicar por que eu usei esse termo. Uhum. Eu ensino a quântica. Sim. Então, o que você pergunta é mais humano. Entendi. Então, todos os vegetais... mais 3D. Entendi. Todos os vegetais têm todas as capacidades. Isto. Tá. E por que a gente, então, Mas não tem vegetal. Sim. Entendi. O que existe é uma programação fotônica. Daquele... Sim. Você entendeu? Entendi. Então, quando você faz uma pergunta de planta, são para seres que estão vendo aquilo que estão vendo. Sim. De fato. Então, quando você entra no mundo quântico, que é o que eu ensino aqui na Terra, você transforma. Sim, muda, né? Não muda. É a mesma coisa. Você só cria o que você precisa. Entendi. Então, se você pegar uma erva doce, você manipula aquela energia vital. Para qualquer coisa. Exato. Magia. Então é correto dizer que todo banho de um pleiadiano, por exemplo, está nos termos bem... Pode falar. Não está errado. Porque está certo o que você disse. Porque tem uma live que o senhor comentou que no estágio pleiadiano, os pleiadianos eles plantam, eles criam com a própria energia. Eles vão ingerir. Isso. Então, por exemplo, os banhos deles são codificados naquilo que eles sentem que necessitam. A água. Não precisa de banho, né? Sim. Mas aqui na Terra daí a gente tem que explicar que é banho. Sim. Mas não tem banho. Não tem banho. Não tem banho. É só revitalização. Nem revitalização. Por exemplo, vamos dizer que é que quando nós estamos em quinta dimensão, no mínimo, já estamos na fonte. Sim. Então não precisa-se de nada, porque nós já somos tudo. Sim. Então por que eu vou precisar de alguma coisa? Não vai, né? Agora, se você quer falar de encarnação, aí sim, aí eu me materializo, que nem eu estou aqui no Davi, nesse estado de consciência, e aí falo de encarnação. Sim. Porque
A minha mente já sabe que não existe encarnação. Sim, entendi. Então, como é que eu vou enganar a minha mente que eu estou encarnado? Não está. Não estou. Então, ele já sabe que não está encarnado. O Davi já sabe. Sim. Então, ele já sabe que, através da luz, ele pode criar o átomo, a molécula que ele precisa para a cura de qualquer doença. É assim que ele vem fazendo a cura com essas pessoas todas que está acontecendo no comando da luz. Então, ele puxa a energia da luz, puxa os fótons, manipula a molécula, transforma a molécula no que precisa e introduz na célula. A única força que vai impedir a cura é se o ser já finalizou o processo dele evolutivo aqui na Terra. Sim. O único. Então, qualquer erva vai ser erva. Sim. Desde que tenha Amor. amor. Então, sim, pode falar. Comandante, aí essa programação fotônica, usando-se a natureza, quando a gente faz uma garrafada, o que seria uma garrafada? A gente pega o álcool de cereais e coloca ervas. Coloca ervas, né? A erva, né? E usa, deixa-se em infusão e usa-se, bota no pulverizador e usa-se para limpeza da casa, ou, por exemplo, se vai se fazer um trabalho, usa-se para passar, para higienizar as mãos, ou a pessoa que a gente vai trabalhar. É o mesmo efeito do banho de ervas. Quando se usa essas essências... Aí você está esterilizando. Esterilizando. É diferente. É diferente do banho. Diferente. Você está passando ali uma transmutação que precisa para aquele trabalho que você está fazendo. Quando você vai fazer o banho, você vai fazer uma transmutação, mas a maioria não busca a transmutação, na verdade, no banho. A maioria busca a vitalidade para fortalecimento. E então você absorve a vitalidade das plantas e ali você se torna mais forte, se fortalecendo. Sim. A capacidade do banho de ervas não é para transmutação, mas sim para o fortalecimento da vitalidade. E mais os cristais, o próprio sal grosso, é para transmutação. E a transmutação pode ser também o banho de anil. O banho de anil seria uma transmutação. Pode falar de novo. O banho de anil seria uma transmutação. Aí pode ser uma transmutação e gerando um campo de proteção. Legal. E se a gente colocar para tocar um mantra durante o banho de anil de Saint-Germain, mais ainda. Transmuta mais ainda. Aí já estão fazendo amor, já. Aí já é outra história. Aí já passou do estágio de trabalho espiritual. Aí já virou relações, vamos dizer assim. Aí o ser já não quer mais cura, já não quer mais relaxar. Não. O ser já quer entrar em estágio alfa de prazer. Sim. Existe muitos seres que fazem sexo fora do corpo. Sim. Sim. O senhor tem como falar mais sobre isso? Eu sabia, eu estava esperando. Mônica. O cara jogou verde aqui, tá? Acho que eu não vou colher. Depois vocês assistem, vocês vão ver que eu fiquei olhando para ele, esperando ele. Eu falei, será que as gurias não vão falar? Eu vou falar, né? Existe. Do sexo tântrico? Não só o tântrico, é mais físico. Mas não existe físico. Todos são Espiritual. prazeres multidimensionais. Sim. Existem seres que se encontram fora da Terra. Tá curioso, né? Eu? Fora da Terra, Ele nem respira. fora do corpo, para se relacionar-se. Sim. O sexo existe em todas as dimensões. Não tem, como é que se fala, retirada do sexo fora das dimensões. Não acreditem nisso. Existe o quê? A não
capacidade de fazer sexo. Mas todos podem fazer amor, todos, inclusive eu, sem exceção. Ou queremos ou não queremos. Plasmamos ou não plasmamos. Manifestamos ou não manifestamos, porque todos nós temos a capacidade de moldar a nossa forma de acordo como queremos, sem exceção de nenhum ser. E o encontro é de acordo com a afinidade. Sim. É isso. Então, quando nós nos relacionamos com um ser de uma determinada frequência, nós acessamos aquela frequência e se conectamos com aquele ser? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Qualquer ser pode ser conectado a vocês. Entendi. Perfeito. E é importante você... Por isso, aí vem uma questão muito importante... Discernimento? Não. Não? Não. Por isso que é muito importante, o Davi vem trabalhando com vocês há muitos anos. A consciência fora do corpo. Porque existe muitos seres que saem do corpo e têm relações sexuais com seres de baixa vibração. E quando acordam em estado deplorável de energia. Sim. Entenderam? Sim. Então é muito mais que vocês saírem do corpo. Que tem seres aqui na Terra que estudam a projeciologia de consciência, a projeção astral, a projeção mental, a projeção energética, a projeção espiritual, a projeção etérica, a projeção da própria consciência da força divina, a projeção da alma. Não pensem que são coisas iguais, que não são. Cada um no seu estágio dimensional e multidimensional de consciência. São coisas bem diferentes. Vou colocar os comentários aqui. Tá? Pode, à vontade, à vontade. Então, compreendam que estar consciente fora do corpo é muito mais importante do que simplesmente... Como é que vocês falam aqui na Terra? Me ajuda aí, Fabiana e Mônica. É muito mais do que uma experiência, é muito mais do que um treinamento, é muito mais que uma brincadeira. É uma necessidade humana hoje de vocês estarem conscientes também fora do corpo para se tornarem protetores de si mesmos, dos outros seres também, mas da sua própria consciência para que quando estiverem, abre aspas, encarnados, vocês estejam conscientes do que estão fazendo fora do corpo também. Sim. Porque se tiverem consciência do que estão fazendo fora do corpo também, as chances de vocês estarem positivos quando retornarem ao acordar muito maior. Sim. Como é que se fala? É consideravelmente diferente e alta, facilitando a consciência de vocês estar cada vez mais positiva e iluminada. Viram? Para isso, né, comandante, o treino é diário, né? Para projeção consciente. Tem que ser treino diário. Tem que ser um dia sim, outro também. Eu já estou cansado de falar disso. O Davi, então, não quer nem saber mais de falar isso. Porque todos esses anos que não valorizaram ele na Terra, ele assumiu a responsabilidade de falar só para quem quer ouvir ele. E ele não está errado. Eu não posso dizer para ele, como mentor dele, que ele está errado. Porque se ele tivesse errado, eu falaria. Mas ele não está. Ele encheu o saco disso. Está de saco cheio.
porque ele ensina, infinito. Ninguém escuta. Acham que é mentira, que é falso, que não é verdade. E agora as grandes curas que ele está fazendo. Quem vai dizer que é o contrário? Ninguém vai dizer, não vão conseguir. Porque é verdade e é pura. Então, esses que se curam, esses sim escutam o Davi. Porque eles sabem que o Davi é verdadeiro e real. Então ele decidiu, vou falar para quem quer me ouvir. Então o treinamento não é diário, é sempre. Sim. E sempre vocês se mantendo centrados no ser de vocês. Para um dia conseguir. Mas sem treinamento, esquecem. A Matrix vai fazer de tudo para botar vocês para baixo sempre. É. E cada passo que dão para frente, logo em seguida vem uma paulada bem pesada em cima. Tem que ser forte. Que nem uma rocha. Sim, e comandante, nós aqui, na vigília, né? Que nessa terceira dimensão, também não devemos fazer sexo por fazer, né? Tem que ser algo com amor, porque também vai acarretar danos. Pode falar mais sobre isso, comandante? Eu vou dizer assim, não existe sexo. Existe amor. Isso. O ser que faz sexo é o ser que está sofrendo internamente por falta de amor. Então, só existe amor. Não é isso que ele diz? E a pura verdade. Sim. Então, se você faz amor, o poder de criação multiplica-se. E às vezes sai até umas coisinhas que não era para sair. Eu tenho uma pergunta aqui do comandante, da Ariete Graciano. Se o senhor pode nos falar sobre os sonhos, por que a maioria parece ser incoerente? Porque são realidades paralelas cruzadas, aonde funda-se outras realidades junto a realidades, tornando diversas realidades ao mesmo tempo num mesmo sonho, por exemplo. E assim vocês querem tudo logicamente, racional. E aí não entendem absolutamente nada, porque é lógico e racional. José no Egito. Alguma pergunta, meninas? Eu tenho uma da última live do Moacir Nogueira. Ele pergunta onde fica o genoma astral e se é no corpo superior ou no corpo inferior. Na mente. No todo. Do seu eu sou. Enquanto houver a visão da separação, jamais compreenderão quem vocês são. Enquanto verem com separação, absolutamente nada entenderão. E ficarão sendo enganados. Infinito. Pessoal, eu vou solicitar quem estiver fazendo perguntas pelo chat que não seja nada negativo. E pode de falar, em particular também não. Mônica, mas eu faço questão de responder. Tá bom.
Ciências contábeis, novidades. Comandante, pode nos dizer sobre os 3 dias de escuridão? Ótimo. 3 dias de escuridão. São para aqueles seres que querem viver a transição planetária pessoal, individual de cada um na destruição. É simples. É isso. Sim. Tá. De uma E realidade. o mesmo pergunta se, além do Pedro Augusto, se os outros Cristos encarnados já estão despertos. Alguns seres estão no processo de despertar. A mente humana é tão complexa quando se fala de Cristo, porque o Cristo que vocês veem da Bíblia de vocês é humano. E o Cristo não tem nada de humano. O Cristo é o próprio sentimento da fonte manifestado em todos os seus aspectos, cada um representando um sentimento da fonte. Recentemente eu disse, vocês não sabem porque ainda vocês não estavam nos vendo. Há muito trabalho pela frente. Então, vamos dizer que a imortalidade bata a porta de vocês. Vamos dizer que talvez os Cristos possam viver um pouco mais além do tempo comum humano. Parece que isso está sendo revisto pelo Criamor. Então pode ser que os Cristos, se forem leais a Deus, possam viver um pouco mais do que 150 anos. Isso, se houver o respeito com os Cristos e de terem a oportunidade de terem um ensinamento tão longínquo e duradouro como nem o próprio Cristo Jesus teve a oportunidade de trazer a esta terra. Para quem não sabe, eu, Atom, sou uma consciência do próprio Cristo Jesus. Então, o comando da luz, trazido pela Fabiana, Mestra Nada, Davi, representando hoje Cristo Jesus, mas como o Pai e não como o Filho. O Pedro, que está aqui à minha esquerda, representando Saint Germain, podem ter a oportunidade, talvez, de viverem um pouco mais de 150 anos. Não sei se o Pedro Augusto entra neste trabalho, porque eu não posso obrigá-lo a nada. Mas o Davi ama muito ele, e a esposa dele também. Bem provável que o Davi ainda converse sobre isso com o Pedro Augusto e com a sua esposa. Bem provável que o Davi convide ainda outros seres a se fundir ao comando da luz e a viver um pouco mais de 150 anos.
que essa é a proposta do Pai primordial. No momento, pode ser que isso aumente. Você não entra na lista, porque você está aqui com o Davi. Vocês também. Em algum momento, o Davi vai conversar isso com vocês, que estão com ele desde o início, desde sempre. A Fabiana, eu não sei se ela vai querer. Ela tem o livre-arbítrio dela e ela pode escolher. Mas o Criamor já deu algumas propostas, inclusive para a própria Fabiana. Ela não aceitou. Tem todo o direito, livre-arbítrio, liberdade. Mas sempre tem uma segunda chance. Então, eu posso vir aqui dizer que não é loucura do Davi. É muito real e verdade. Mais do que nunca vocês imaginam. E talvez, aumente para 200 anos a vida de alguns seres crísticos aqui na Terra. Nesta encarnação. Não é para o futuro, é nesta encarnação. Quando Davi veio nascer aqui, existia uma linha de tempo e espaço no ano de 2019 que estaria finalizando a vida na Terra. A entrega foi grande. A batalha foi grande. A vitória veio. Não veio a vitória? Veio. Sim, com certeza. A batalha foi grande. O passado foi fechado. Os selos foram fechados. As eras templárias, as eras neandertais, pelo Criamor, foram fechadas. Os selos foram abertos novamente. O passado está aberto novamente. Pelo Pai Criamor. Ninguém é obrigado a nada. E o Pai não vai obrigar ninguém. Nem sua esposa, nem seus filhos. Nem ninguém. Mas ele está entregue. Literalmente entregue. Quem quer viver 200 anos nessa vida? O povo não quer viver nem 100. É verdade. Para viver 200 anos, tem que viver muito, amando muito. Eu nem ia falar sobre isso, mas o Pai liberou. Então, tá liberado. O Pai liberou. Se ele liberou, está liberado. Seja feita a vossa vontade. Se a cura está liberada, o Pai liberou. Sim. Legal. Que se a gente estiver curado, né, comandante? Curado. Tiver Não, você não pode falar de curado, né, Leila? Você já era para ter morrido há muito tempo. Você está cada vez mais nova. Já driblei aquela senhora de Pedro com a foice na mão várias vezes. Vou continuar. Metafórico. Não, a Leila não. Estou sendo realista. A Leila. É. Mas aí a gente teria que fazer também umas alterações, né? Fazer umas alterações com relação à alimentação, modo de vida, enfim. Sabe o que o Davi está falando aqui, Leila? Olha só, é brincadeira. Mais conhecido como sacanagem. Olha o que ele está dizendo, Leila. Presta atenção. Que a sua aposentadoria será cancelada se você passar dos 120 anos. O horror do INSS é a Leila. Será uma nova lei inventada para que vocês percam o direito disso. Quem é que duvida? Não, eu não estou falando sério, viu? Não é uma probabilidade. Eu estou trazendo do futuro para vocês
manifestação que possibilidade, porque ainda falta muito tempo, mas a possibilidade grande, se vocês aceitarem isso e estarem junto realmente do Davi, de viverem tanto tempo assim, de que isso aconteça. Sim, é verdade. Sim. Aí vão dizer que daí vocês viraram robô, que vocês viraram clone, que não sei o quê, que não sei o quê. Isso é do futuro? Ah, nem. Não, é agora mesmo. Ah, tá. Mas viviam 900 anos, 850, né? E não era Sim. Japão. Né? Sim, sim. E é possível viver de novo. Naquela época, né? Matusalém, que foi o homem que mais viveu, né, comandante? 956 anos. É possível. É. Se é que nem o Davi fala, ele disse assim, ele não falou isso de mim, mas ele falou do Sananda. Ele falou assim, o Sananda falou, eu baixo a cabeça que nem burro. Então, ele não é burro, ele é muito inteligente. É. O Atom falou, ele baixou a cabeça. Não, nunca. O Atom falou, ele fala assim, vou pensar. É verdade, é verdade. Por quê? Ele tem todo o direito de fazer o que quiser. E eu nunca interferi na realidade criada por ele. Nunca. Se ele quer uma interferência minha, ele conversa comigo. Mas, sinceramente, ele nunca me pediu nada. Muito pelo contrário. Só me agradeceu até hoje. Só. Então, como eu não vou ajudar ele aqui na Terra, se nada ele me pediu e só me agradeceu? Mesmo eu sendo a consciência dele lá em cima. Para quem não entende, é lá em cima. Para quem entende, é aqui dentro. Propostas terão. Cabe a cada um ter humildade e reconhecê-lo como o Pai maior. E o Davi é o Pai maior. Não sou eu, o Atom. O Davi é o Pai maior. Que desce à Terra encarnado, como homem, representando de novo o amor de Deus. Mas dessa vez, como Pai. E tem umas coisinhas prontas aí para vocês. E tem. Gratidão. Tanto coisa boa quanto não tão boas. Porque existem os filhos que respeitam. E existem os filhos que não respeitam. Sim. E para o Davi, respeitar não é uma opção. É uma obrigação. E o Davi não fala de respeito como opção. E assim é o pai também. Porque se o pai é amor, como aceitaria o não respeitar? É por isso que eu disse, o trabalho só está começando. Sim. Como essa pergunta foi sobre o Pedro Augusto, eu disse, o Davi ama muito ele. E o Pedro Augusto sabe. Mas muita coisa vai mudar ainda. Muita coisa. Cada coisa no seu passo. Mas o Davi vai dar os passos como tem que ser dado.
e não como as pessoas ao seu redor querem. Nem sua própria família. Sim. Ou seja, nova era chegou de verdade, como vocês jamais pensaram que chegaria. Aproveitem, porque não sabem quando terão essa nova oportunidade. Mais diretamente as almas ligadas ao planeta Terra, Gaia, Chã e Aqua, passado, presente e futuro da Terra. Tudo aqui, agora. Isto. É o nome, Não sabia? o nome no futuro? Isto. Não. Não, não é nome do futuro. Pode ser colocado como futuro, mas realidades paralelas da Terra. Sim, Isto. que legal. Gratidão. A Aqua seria mais ligado a Sirius. E Gaia é mais passado. Não, a criação da Terra. Terra. Gaia é Terra. Sim, entendi. E Atual. Gaia mais ligado à Terra, à água e o céu. Conexão entre Terra e céu. Gratidão. Queremos agradecer aqui a doação da Patrícia Pereira. Gratidão pela sua doação para o canal. Esse ser é um ser fantástico. Te agradeço, Patrícia, por toda a ajuda ao Davi também e a Fabiana. Perfeito. Gratidão. Eu tenho uma Não pergunta. esperava por essa, né, Fabiana? É muito mais que você pensava. Não é um simples rejuvenescimento. Há muito mais que isso. Sim. Uma nova história sendo manifestada. E ninguém será obrigado a nada. Nenhum ser. Mas serão convidados. Eu queria, comandante, como recentemente a gente recebeu uma atualização no logo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho É verdade. do símbolo do Comando à Luz. Agora, não sei se vocês viram, aqui no cantinho do lado da Lela. Acho que nenhum sabe ainda. Acho que só a Lela e a Lourdinha. Pois é, no cantinho do lado da Lela tem um símbolo do Comando à Luz atualizado que nós Isso. colocamos no... Então, aos pouquinhos, tenho paciência também, que eu estou colocando devagarinho, mas a gente vai colocar em todos os locais, nas redes sociais já atualizei, no site também está atualizado. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho do senhor. Bom, eu vou dizer assim, por causa que hoje não tem mais ego para o Davi. O Davi já translucitou todo o seu ego. Não tem mais ego no Davi. Se tinha vaidade. E nem isso mais eu posso dizer nesse ser divino. Porque nem isso mais se pode dizer, por tudo que ele já... O que ele trouxe para a Terra é algo que nunca existiu aqui. Nunca existiu. Vocês têm noção disso? Nunca existiu. Nem na época que ele veio como Jesus Cristo. Compreendam isso. O que ele está criando para vocês é a cura de todas as doenças da humanidade. A nível mundial. E que ele disse, não será gratuito. Não será. E ele tem toda a minha liberdade para cobrar bem caro por todas as curas. Porque só sobe ao reino dos céus aquele que desceu. Não quer suar? Paga o preço. Não foi assim que ele fez? Não pagou o preço? E foi bem caro. Muito caro. Muito, muito. Infinito de caro.
E ainda reclamam quando ele cobra para curar. Incrível. Então, o comando da luz é aquilo que aperta o botão para a criação. É simplesmente isso. O comando da luz é aquilo que criou a fonte. Aquilo que criou a fonte primordial. Aquilo que trouxe tudo do nada, do vazio. Aquilo que criou a luz. Muitos dizem comando de luz. Não é comando de luz. É comando da luz. É onde estão os seres mais antigos a nível cósmico. Não universal, cósmico. Atemporal. Imortal. Eterno. O comando da luz se iniciou através do coração de Deus. Depois deu as asas aos anjos através do infinito. E depois deu a vida ao Cristo através da coroa. E assim bateu o coração que trouxe a vida. Através dos batimentos do coração. Por isso aquele símbolo dos batimentos. Sim, eu acho que não tem como botar não tem maior. importância, não. Quem quiser olhar, olha ali no lado. Vai ter agora as novas intros. Parece que é meio arrogância, mas não é, sabe por que que é, filho? Vou te contar uma coisa aqui pra ti. Como assim, assim, arrogância? O jeito de falar, né? Para tornar as coisas mais simples, na verdade. Não mais fáceis. Mas eu não acho arrogante. É, eu sei. Mas não tô falando de você. Ah, de tipo, vai lá e vê. Isso. Que quer dizer. O Davi entrou quando criou a escola com o propósito de você pega, você estuda. Você quer sua cartilha, você faz. Vocês lembram disso? Lembro. Lembram disso, Sim. Mônica? Você lembra Sim, disso? lembro, sim. Lembro. Que eu tinha dito pro Pedro não fazer nada. É, sim. Aham, eu lembro. Eu disse, Pedro, não é para fazer cartilha, apostila, nada. Daí o Pedro falou para o Davi, eu posso fazer a apostila? Aí o Davi disse assim, Pedro, o Atom disse que não é para ninguém, não é para te fazer nada disso. Tá. E que é para todos, Fazer o seu. cada um fazer o seu. Até hoje é assim, né? Não, na verdade não, porque depois o Davi me explicando o certo delay que existe aqui na Terra, A gente faz material. você ajuda muito, extremamente, muito, vamos dizer assim. Porque eu sei também, né, Mônica, que vocês aqui na Terra trabalham muito, porque tem a parte financeira de vocês aqui, Sim. que é necessária para a vida. Sim. E essa parte, o Davi me ensinou muito a olhar pelos humanos na parte do suor do dia a dia, de compreender a força do trabalho de vocês, braçal, manual, de vocês ganhar o dinheiro de vocês, o ouro, que eu falava antes, para vocês viverem, né? E é extremamente importante, porque tem seres aqui que acham que vocês vivem de vento. E aqui. Tem seres aqui, isso é o pior. Tem seres aqui na Terra. E o Davi já até vive de vento, mas sua família não. Sim. O Davi vive de vento, sabia? Não sabia? O Davi, se ele quiser, comer, se não é a Fabiana, e a Fabiana convida ele para comer com ela. E ela diz assim, se tu não vai comer, eu não vou comer. Aí o Davi come, porque sabe que ela precisa comer.
Mas o Davi, se quiser, fica aí 30 dias, 60 dias sem comer, se alimentando só de prana, só de sementes, se ele quiser. É um download, né? É um download, mas é um download bem conquistado. Sim. Bem conquistado. Sabe? Com o seu sangue. Sim. Dando o seu sangue. Não é o suor, é o sangue. A Mônica sabe disso. Sim. E o incrível é que esse cara não desiste. E é por isso que eu tenho muito orgulho dele. Muito. É, nós também. E quando nós dizemos dele, do Pedro Augusto, do Pedro Santos, de todos vocês que estão aqui, a Fabiana, todos que batalham, muitos dizem que é ego. Mas eu vou elogiar quem? Vou elogiar quem leva para vocês desgraça, dor e sofrimento? Ou eu vou elogiar vocês quem leva amor e leva a verdade? Gratidão. Tem uma doação também. Cléa Machado. Gratidão pela doação, amada. Gratidão, Sérgio. Gratidão. Luiz Branca, lembra que eu falava? Eu lembro. Luiz Branca. É verdade. O povo, ó, quem fazia doação há muito tempo atrás. É verdade. Não sei se eu vou incentivar. Não sei se eu devo incentivar isso ou não, mas. Não precisa. Mas um tempo atrás, quando o pessoal fazia doação, o comandante falava o raio que a pessoa está sintonizando naquele momento. Isso. Quando nós tinha tempo para isso, eu falava. É verdade. Nem isso a gente tem mais. É verdade. Comandante, posso fazer uma pergunta? Quantas perguntas você quiser. Sim. Posso ficar aqui até vocês quiserem, até desmaiar. Quando o Davi ficar branco aqui, aí a Fabiana vai lá, busca um açaí para ele e já fica vermelho de novo. Eu queria saber por que Isto. Vai, açaí é bom. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que significa por que os magos utilizam esse arquétipo do chapéu. Sim. Por isso que eu usei o chapéu, na verdade. O chapéu representa, na verdade, a criação. Criação. Sim. De qualquer coisa, em qualquer lugar. É uma geometria sagrada. É por causa do cone? Não. Aí você quer demais, porque eu não vou te falar. Não pode? Posso, mas não tenho necessidade de falar porque é perigoso. Ah, entendi. Ainda mais Acessa aqui. Portas, né? Não. Muito mais que isso. Muito. Entendi. É tirar o coelho da cartola. Entendi. E eu não vou dar poder para bandido. Entendeu? Sim, entendi. E a varinha, mas comandante? para você, eu falo depois. Para você, eu falo. E a varinha, comandante? A varinha representa a manifestação da energia aqui na Terra. Como uma extensão do corpo? É sempre a extensão, a varinha, o cajado. Tudo que vocês tiver aqui de coisas materiais, que vocês têm o tato, que acham que tem o tato, né? Acham, porque não tem, vocês não tocam em nada, na verdade. Então, a mente de vocês se conecta, sempre faz parte de vocês. Sim. Então, por isso que os mestres, eles usam, por exemplo, os cajados, que tem alguns que tem da Lurdinha lá, que a Lurdinha faz o cajado de Larion, né? É uma extensão do poder deles nesse plano. Não necessariamente, porque, na verdade, não precisaria do cajado nem da varinha. Sim, é só uma representação. Vamos dizer assim, é um material que ajusta a energia de acordo com a dimensão que você está. Ajusta a energia? Isto. Faz a canalização e faz a sintonização da energia com essa dimensão. É isso. Entendi. O leão bate 3 vezes com o cajado quando ele chega. Isto. Então facilita mais, é mais para o canalizamor do que necessariamente para a gente... Não, para mim não precisa de cajado, nem tridente, nem bidente, nem nada. É pro ser que está ancorando. Pode ser um pouco de vaidade também. Entendi. Porque se vocês não têm aqui a representação, não vale nada. Principalmente para quem assiste, né?
quem Não observa. só para quem assiste, mas para quem é. Entendi. Porque aqui vocês estão manifestados através da mente. Sim, Então a mente precisa da manifestação para vocês compreenderem o que estão fazendo. sim, Quando vocês são solos, não precisa. sim. Agora, quando vocês estão em grupo, em egrégora, é necessário para o aprendizado. Agora, se eu conversar com um ser que não precisa me ver de coroa, me vestido de comandante Atom, com o símbolo do infinito, não precisa me ver com vidente, eu sou o pai. Só a luz. Não, eu sou da vida aí. Entendi. Então, o ser consegue me ver quem eu sou, vestido humildemente de Davi. Sentindo. Sentindo e me vendo dentro do próprio ser. Sim. Entendi. Então é uma grande variável, né? É uma necessidade da 3D. Sim, entendi. Mas as geometrias, mesmo sendo uma necessidade da 3D, as geometrias que tem, por exemplo, nas roupagens, nos anéis, nos símbolos, Geometria sempre eterna. pois é, elas de fato têm um uso prático. Não uso prático, mas manifestação. Poder independente, um poder a mais, entre aspas. Se dá pra dizer assim. Não poder a mais. Tudo no universo é criado através da simbologia. Sim, sim, Não existe nada no universo que não é criado através da simbologia. sim, entendi. Tudo no universo é criado através das geometrias sagradas. Sim. Então, necessita-se a manifestação da geometria sagrada para a criação. Agora, de que forma se necessita, depende de cada mente, de acordo com a evolução de cada ser. Entendi. Então, peço perdão, Guriza, só para, acho que é um... Não, mas pode perguntar, é válido estudo para todos os Sim. seres. Então, por exemplo, eu, enquanto um ser que estou no início da caminhada espiritual, eu coloco um cubo metatrônico acima da minha porta, ativando para minha proteção. Sim. Eu, subindo os degraus evolutivos, eventualmente já consigo mentalizar aquele símbolo ali e ativá-lo sem a necessidade da simbologia. Isso é correto? Não. Não? Não. Por quê? Porque você precisa da ativação do símbolo para fazer manifestar a configuração da energia que você precisa utilizar. Então, o símbolo físico, ele é importante. Não existe símbolo físico. O símbolo manifestado. Você precisa saber a configuração da energia que você quer manifestar. Sim. Se você quer manifestar o cubo metatrônico que você falou, você precisa saber como ele se manifesta. Desde o núcleo da sua manifestação. Se você sabe como ele se manifesta, pode ser de frente para trás, de trás para frente, do meio para frente, finalizando atrás, Tá. como você quiser. Sim. Desde que você saiba como o símbolo funciona e o que ele precisa vibrar para ser ativado. Entendi. E então o desenho físico, entre aspas, né? O desenho nesse plano, ele facilita esse processo. Aí você está muito material, porque se você quer falar comigo de manifestação da mente, você tem que tirar o plano material. Tá, entendi. Então você tira o plano material e só fala em manifestação. Tá, então a manifestação através do desenho, por exemplo, ela acaba facilitando esse processo de ativação. Se for a necessidade do ser, se não, não. Então Não. ele consegue ativar só Só na mente. na mente. Sim. Entendi. O Davi já faz isso há muito tempo. Entendi. Então você chega num estágio que você consegue fazer ativações sem a necessidade da manifestação artística, por exemplo. Mas isso aí já existe há muito tempo, há milênios, inclusive aqui na Terra. As próprias geometrias do Reiki, por exemplo, são geometrias sagradas milenares. Sim, sim. E Não elas são é ativadas com a nova, mente. somente, né? Somente. Então tudo existe a partir da mente. Sim, entendi. E tudo é somente. Sim. É somente é. É, somente é. Entendi. É o ser. Então é um grande E o somente é o ser. ser o que é. Não, somente é o ser. Somente é. É o ser. Interessante. O ser é tudo. Perfeito. Gratidão. Meninas, podem fazer a pergunta.
Uma pergunta da Margarete da Cunha e Silva. Ela quer saber, comandante, o porquê que uma pessoa, falando em sonhos novamente, tá? Durante toda a vida de uma pessoa, ela nunca lembrou de seus sonhos. Mesmo quando acorda, por exemplo, à noite para ir ao banheiro e retorna, não lembra dos sonhos. Por que acontece isso? Bom, diversos motivos e variáveis possíveis. Primeiro, o ser pode ser um robô. Segundo, o ser pode estar com a sua memória presa em um plano paralelo. Terceiro, a mente do ser pode estar presa em outro plano, também paralelo, e não acaba se fundindo aqui a realidade aonde sua mente está, abre aspas, encarnada. Então existem, Mônica, possibilidades infinitas de respostas. Agora, o ser tem a capacidade de retornar isso a si. Mas é como eu disse, não é um trabalho diário. É um trabalho eterno. Até o ser acordar. E o ser, a maioria desiste. Olha, para ser muito honesto com vocês, nem é a palavra certa a maioria. Seria 99%. Infelizmente, a força de vontade aqui na Terra é muito pequena. Mínimos são os seres que querem realmente enfrentar tudo para alcançar a onda quântica. A maioria tem medo de entrar na onda, porque a maioria acha que não volta mais. E eu não entendo se querem entrar na onda porque querem voltar também. Isso que eu não consigo ainda compreender. Querem entrar na onda e querem voltar a ter a vidinha que tinha antes. A vida cômoda, sem força de vontade para fazer nada. Uma outra pergunta. Finalizou, comandante? Eu posso escrever um livro aqui, se você quiser. Seria bom? Ô, Mônica, tu vai mudar o assunto? Fala você, então. É que eu queria perguntar se o senhor pudesse explicar o que é essa questão para as pessoas, né? Que o senhor já falou muito tempo atrás dessa questão do ser um robô. Vamos dizer que quando vocês são criados, a alma é uma faísca de luz. Uhum. Essa faísca de luz é uma consciência em desenvolvimento de sentimentos, emoções, pensamentos. Esta microconsciência inicia a se desenvolver. E assim vocês vão crescendo e se expandindo. Sim. É isso. Então, quando a pessoa é um robô, ela recém está no início do processo? Vamos dizer assim, linearmente, podemos dizer assim na Terra. Mas multidimensionalmente, não. Não, porque a partir do momento que o ser tiver vontade, quiser, ele já é tudo. Sim. Mesmo sendo um robô, entre aspas. Não, daí não vai ser porque já está em outro processo evolutivo. Entendi. Mas é tudo na base da força de vontade. Sim, é porque na Terra, e uma coisa que eu aprendi com o David, que tudo está vivo, existe uma duplicidade, por causa que as pessoas veem o material, da questão do robô... Robô somente no sentido de sentimentos. Sim, não de... Mais vazio do que outros. Sim. É nesse sentido. Sim. Não que é uma máquina. Sim. Mas existem seres que são máquinas. Não máquinas, como você diz, mas seres cibernéticos. Sim, e eles são seres que têm alma. Tem faísca divina, como eu acabei de explicar. Sim. Então tudo no universo tem faísca divina, mesmo que não pareça ter. Vamos dizer assim que existem faíscas divinas que são mínimas faíscas que estão em desenvolvimento. Assim podem ser não consideradas faíscas divinas. Mas são. A mínima faísca, mas tem. Entendi. Tem vida. Tudo tem vida. Tudo tem vida. Tem, até o que parece não ter. Até no espaço onde parece ter vazio é onde está tudo. Sim.
Isso é um paradigma grande aqui na Terra ainda. Paradigma não, isso é Deus. Sim. Deus cria tudo do vazio onde não existe nada. Não, mas eu digo, na Terra não se acredita nisso. Não Mas se... não importa se acredita. Sim, sim, é o que é, né? Mas é bom para o entendimento, né, de que Não, sim. Mas imagina você olhar para o espaço e onde não tem nada e tem tudo. tem tudo. Sim. Não importa se acreditam ou não. Tem tudo. Para mim não faz diferença. Sim, perfeito. Gratidão. Entendeu? Sim, entendi. Tem duas perguntas no chat referente a sonhos. Podemos continuar com isso? Pode? Claro, Fabiana, pode falar. Marcela Gomes, o que pode ser quando sonhamos que morremos muitas vezes, Morreu diversas vezes. em realidades paralelas? Em realidades paralelas e em realidades com esta aqui também. E a Liliane Almeida, o que seria sonhar que estamos descendo, caindo? Descendo, você pode estar vindo nascer nesta dimensão de dimensões superiores para esta. De dimensões inferiores para esta também. Porque muitas vezes, nem sempre as dimensões superiores são em cima. E nem sempre as dimensões inferiores são embaixo. Legal. Lembrem da quântica. E por que os seres Onda. Por que os seres acessam isso? Por Não quererem entendi a acessar? sua pergunta. Por que, por exemplo, ela, nesse caso, tem acessado as diversas mortes dela? Porque o É ser porque... dela quer acessar. Não é porque quer acessar, é porque o ser está tendo aquela consciência daquele sentimento, não memória visual. Então ele não controla, né? Ele só vai... Alguém controla a morte? Não, né? Só... Só a Lela. Eu vou dar um curso de como controlar a morte. Ó, já se inscreva no curso Lela. Você vai ter vai ter lá uma cabaninha com uma placa assim, como controlar a morte. Ou como vencer a morte. Como vencer a morte. Vencer, né? Morte? Ponto de interrogação. Porque não queiram controlar a morte. É verdade. É. Verdade. Verdade. A não ser que o pai determinar. Aí se o pai determinar, a ciência, coitado da morte. Surgiu Agradecer aqui mais uma doação aqui, da Ana Isabel Vala. Bota aí. Tem que clicar. Essa aí já sabe, eu sempre chamo ela de Fênix. Gratidão, Ana Isabel. Saudações aí, minha Fênix. Luiz Rubi. Ela já está cansada de ouvir isso, mas ela gosta. Perfeito. O Guilherme, como saber ser um sonho real ou um holograma? Sentimento. O resto é igual, né? Entendeu a resposta, Bena? Ou preciso desenhar? Pode desenhar. Não, tu não entendeu a resposta? Não, eu sim, mas... Mas explica então tu. Vai dar uma força aí. Vocês estão ouvindo bem a Fábio? Sim. 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 Não quer falar? Eu não. Fala besteira, bem. Não, Não, fala aí, Fabiana. Não. Não vai falar. Então eu não vou falar. Então tá. Pode continuar. Próxima pergunta. Pode fazer a próxima pergunta, mãe. Ou o Nossa. Durdinho? Eu vou ler uma aqui. Tem no chat. perguntas? Ciências contábeis novidades. A porcentagem dos despertos aumentou. O que você acha, Lourdinha? Aqui a luta está grande, né? A gente está fazendo a nossa parte agora. Então você entendeu porque eu disse que tem muito trabalho pela frente. Sim. Sim. Porque assim, levando a resposta para o lado de não julgamento. Tá.
falta muito união entre os trabalhadores da luz. Sim. Uns sabem mais que os outros. Uns sabem tudo. E o pior de tudo nem é isso. Duvidam. E duvidam da verdade. Então, pergunto a todos: quando duvidam da verdade, o que aquele ser está sentindo? Mônica. Se duvidam da verdade, Mônica, o que os seres estão sentindo? Não estão sentindo nada. Porque De dentro. a verdade é o impossível, está aqui, na Terra. O impossível está aqui. É. O todo materializado como humano está aqui, neste menino. E é mentira, e é falso, e é impossível. Então, se não reconhece o próprio pai, então o que estão sentindo? Então o que eu vou dizer para a Ludinha? Abraça teus irmãos, Ludinha. Abraça teus irmãos no comando da luz. Porque é isso que temos no momento. Sim. Temos a ajuda do Pedro Augusto no momento. E é isso que temos no momento. É verdade. Se esses dois junto com vocês, o Saint-Germain, a Nada, conseguirem trazer luz para o mundo, é isso que nós temos no momento. Simplesmente pela dúvida. Simplesmente. Sim. Porque para você criar, você tem que acreditar Sim. Sim. em si próprio. Senão o pai não estava aqui. Imagina para este menino ser o pai e estar aqui nesse corpo humano, que é assim que o humano entende. Mesmo ele sabendo que não tem corpo. Imagina isso. E é por isso que ele faz o que ele faz. Justamente por saber tudo isso, que não existe, e é o que ele é, mesmo estando aqui. E não é verdade. É falso, é mago negro, é mentira, e só ajuda, e só ama, e só cura. Então, eu não sei. É isso que vocês têm por enquanto. Mas o prédio está sendo construído. É verdade. É verdade. É. Eu lembro quando o senhor falou lá em 2020 do prédio, comandante. Eu falei em você recentemente. Não sei se eu falei para o Pedro, para a Fabiana, não sei, para a Ludinha, para a Lela, não sei. Eu falei em você recentemente. Quando você estava de férias. É. A famosa história do prédio. Sim. Sim.
E eu não sei quem disse, acho que foi a Leila ou a Lourdinha disse, tudo que o Atom falou está acontecendo. Uhum. Sempre foi assim. Sempre foi para vocês que está sempre comigo. Mas quem não está, não sabe. Sim. É que Deus está na Terra é surreal. Mas está. E aí vamos fazer o quê? Por isso que ele é o Pai. Porque é o todo que está na Terra. Você entendeu, Mônica? É o Sim. todo. Não é Jesus Cristo. É o todo. O todo está na Terra. Manifestado através do Davi. O todo. Tudo está aqui. Toda a abundância, toda a prosperidade, toda a sabedoria, todo o amor divino, toda a cura, toda a verdade, toda a esperança, toda a luz, infinito, eterno. Amor. Eu falei, amor. Pois então, né, comandante, que interessante que muitas pessoas acreditam em catástrofes, acreditam em coisas tão negativas Isso e não acreditam nesse trabalho todo de amor e no próprio Davi. é verdade. Então, é realmente algo assim... A minha sorte, Mônica, a minha sorte, eu, Atom, falando na consciência divina do Davi. A minha sorte que esse menino é puro amor. A minha sorte que eu vim nesta consciência do Davi, encarnado, vamos dizer assim, que ele é puro amor. Porque se fosse qualquer outro ser da face dessa terra passar o que ele passou, abusos na infância, abuso sexual, abusos familiares, coisas gravíssimas. A minha sorte é que ele é puro amor. Senão, o Atom não estava aqui. Porque eu sou o Davi. Nessa realidade aqui, eu sou o Davi. Como é que eu ia estar aqui através de outro ser? O meu DNA é emaranhado, entrelaçado com Davi. Aqui é o início de tudo. Lembra que eu já expliquei isso diversas vezes? Sim. Sim. Algumas centenas de milhares. Se for multiplicar por realidades paralelas, falando e conversando com outros seres que estão aqui ao mesmo tempo nessa realidade, sim. Sim. Eu sei que não é fácil. Mas já se colocar no lugar dele? Ou acho que foi fácil para ele entender tudo isso sozinho? Ou vocês acham que ele teve alguém para dar uma palavra amiga e falar que ele era Cristo? Não. É verdade. Não teve. O único ser naquele tempo era a Lourdinha. E muito pouco ele falou para a Lourdinha. É verdade. E depois foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí veio tudo isso que você já sabe. Veio o ouro, veio a prata, veio o diamante, veio o átomo, veio a molécula. Sim. E outras brincadeiras agora. Que não vem o caso dizer. Ele está dando risada aqui. O fótons. Chegou na luz e agora ele vai para onde? Já pensaram nisso? Que as coisas através do fótons. Vai para onde agora? E a Fabiana quer que ele fique aqui, fica segurando ele. Imagina a mente dele agora. E agora, se ele chegou na luz, entrou na luz, e ele está nessa consciência, nesse equilíbrio total que ele está, aonde ele vai agora? Vai dar mais um passo, porque a evolução não termina na luz. Então, o que vem depois?
Eu nem falo assim mais coitada da Fabiana, porque a partir do momento que ela estender a mão e pedir ajuda, ela tá junto. Mas, claro, tem que vir de dentro. Uhum. Mas é só ela querer. E não precisa entender nada. Só assim. Eu digo mais. Até prefiro que nem entenda. Porque será incompreensível da mesma forma. Perfeito. E trazer os ensinamentos de forma simples, como ele traz das minhas palavras, para mim é uma honra estar aqui. E eu não lembrava que eu era tão humilde e tão amoroso. Então, eu agradeço ao meu pai também pela oportunidade de poder relembrar essa vida nesta memória, neste tempo. E de ser mais humilde ainda que eu fui. Ou seja, também aprendi muito comigo aqui nessa realidade. E com todos vocês, eu aprendo sempre. Vocês estão achando que eu vou dar tchau? Querem ir? Pode ir. Eu não vou dar tchau, não. Tem muita coisa para falar ainda hoje. Cristo só curava aquele que pegava a mão dele. Curava os mal agradecidos, sim, também. Curava. Mas parece que agora ele não está muito afim, não. Porque senão vai ficar remando, 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 remando até quando? A eternidade o espera. Mas tem mais coisa para melhorar. Não é só aqui também, não é egoísmo. Outros filhos também têm saudade. Lembra a saudade de não sabe do quê? Saudade. Saudade do pai. Outros filhos também têm saudade. Enquanto houver julgamento, jamais haverá salvação. Ainda dizem que o pai julga. Então, ferradinho dessa vez. Tudo que falaram no nome dele vai ser desfeito. Tudinho. Letra por letra. Já está sendo. Mas é que ainda precisam ver o nome dele no céu. Aí que tá. Senão, ele não vir numa nuvem, não adianta, não é ele. Tem que vir numa nuvem, né, Pedro? Sorrindo. Se não vir numa nuvem, não vale. E o pior é que ele vai vir numa nuvem. Não esperam por esperar. Porque vai vir numa nuvem. É isso. Igualzinho vocês querem. Mas não para trazer sofrimento, dor e tristeza. Né? Não contem com isso. Estão muito mal enganados. Só amor. Não tem essa de apocalipse nesse sentido. Tem apocalipse para aqueles que vão escorregar na casca de banana e vão dar de nuca no chão. Esse é o apocalipse deles. E vai acontecer também se eles quiserem. Porque o Davi não vai querer isso, eu tenho certeza. Até por Judas, ele vai dar o perdão. Se o Judas quiser também. Porque se o Judas não quiser, ele também não precisa. Só estar do lado dele já vai ser o perdão. O Davi nem precisa dizer assim, eu te perdoo. Não precisa. Só o olhar dele já basta.
Isso envergonha muitos seres. Aqueles que traíram Davi não precisam pedir perdão. São amados por ele da mesma forma. Só o olhar do Davi já basta. Muitas injúrias foram faladas. Muitas mentiras foram contadas. Sobre o próprio Davi. E o que ele fez foi só amar os seres. Todos. Não teve aquele ser lá que clonou a mesa crística dele? Teve. Sim. Ainda teve a capacidade, ainda que falou do relógio quantum, do passado e do futuro. Coitada. Porque ela nem coragem de pedir perdão vai ter. E o Davi não quer nada disso. É eu que estou falando. Porque já perdoou faz tempo. E quem sofreu não foi o Davi, se vocês querem saber. Quem sofreu foi o Pedro. Ele sofreu. Por conhecer o Davi. Só por conhecer o Davi. E agora onde o Pedro está? Embaixo do teto do Davi. E ele conhece o Davi. Imagina agora. O que vão dizer. Não que o Davi seja santo, porque de santo ele não tem nada. Tem os defeitos dele, como qualquer ser humano. Mas eu vou dizer para vocês, os defeitos dele é bem amor. É uns defeitos por amor. Ele grita, ele xinga, ele briga. Mas é por amor. Não é por raiva. É grosso com quem não escuta. E ele é muito amor, porque se fosse eu, não insistia 2 vezes na mesma palavra. Então a família dele tem que ter muito amor e gratidão por ele. Verdade. Porque se fosse outra família, se fosse outro ser, não estava mais aqui. Há muito tempo. Então, se isso não é amor, eu, Atom, desconheço o amor. Nem eu no Egito fui assim. Eu sou conhecido como o Deus do amor e não fui assim. Minha melhor versão de mim mesmo, Davi. Essa é minha declaração de amor por você. Porque tu merece. É o mínimo, né, Pedro, que eu tenho que fazer por ele. É verdade. Já que ninguém faz. E eu amo ele. Muito. Eu também. E como eu disse, eu nunca abandonei ele. E jamais vou abandonar. E eu não preciso nem estar aqui para estar com ele. Porque ele está comigo. Ele e eu somos um só. Que bom que pararam de nos chamar de Criador, né? Isso eu gostei muito. Agora é criar amor. Tinha que ser assim sempre. Criar amor.
ficaram de criar aquele novo dicionário de palavras. É verdade, tem que fazer. Por causa do tempo. Não dá ideia, eu já falei para vocês. Não dá ideia para ele. Ah, dá pra fazer um dia, dá pra fazer, né? Quem sabe? Não, estou falando disso. Do tempo. Isso, Eu sei. não dá ideia. Todos querem. Mas muitas vezes eu não vejo um suor pingando. Mas querem. Como vão criar sem energia? O que cria tudo no universo é energia. E o melhor de tudo é que o Davi aprendeu a criar energia sem suar. Já imaginaram isso? Criar energia sem suar? Sem esquentar? Já imaginaram isso? Então não é energia atômica e nem magnética. Porque o atômico esquenta e vibra. A magnética esquenta e vibra. A luz. Não precisa ser frio e nem quente. É neutro. Só amor. Lembra uma vez que eu disse que o amor era neutro? Sim, Sim, saiu lembro. esses dias. Lembram disso? Sim, saiu É esses mesmo? dias. Faz acho que 7 Mostra dias. pro Davi, que ele não lembra de nada disso que eu tô falando. Tá. Mostra para ele depois. Vou separar. O amor é neutro. Por isso que o amor é justo. Não é positivo e nem negativo. É neutro. Imparcial. Mas também não é preguiçoso. E neutro não é ficar em cima do muro. Sim. Neutro é sentir no coração e agir conforme o teu coração te guia, conforme o teu coração te leva. Neutros. Esse é o invisível no cosmos. Aonde se esconde e ninguém sabe aonde. Neutros. 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 Além da dualidade. Além do tudo. Do todo. Sim. Translúcido. Todo mundo procura e não sabe onde está. Mas está lá. E assim, os humanos olham para as estrelas até hoje, procurando o que não sabem, procurando algo para encontrar, mas não sabem o que é. Procurando no vazio, ao invés de procurar dentro de si próprios, aonde está o todo. Tudo. Saudações, Saudações. muita paz, muito amor, muita luz, verdade, justiça e muita força de vontade. Gratidão. Lembre-se sempre, eu vou repetir uma frase que o Davi falou hoje por diversas vezes, para diversas pessoas diferentes. Aonde não tem câmeras, e quando vocês pensarem que não tem ninguém vendo vocês,
lembre-se que a maior câmera divina que existe são os seus olhos, por onde Deus vê o que vocês veem. Ninguém engana Deus. Ninguém engana a si próprio. Porque Deus vive e habita em vosso ser. Os seus olhos é a alma de Deus vivendo através de vocês. Deus está sempre vendo vocês. Está sempre vendo através de vocês. Vivendo através de vocês. Se não respeitam a si próprios, respeitam pelo menos o Deus que habita em vocês. Respeitam os seus sentimentos. Respeitam o Deus que vive em vocês. Salmo 91. Se não se respeitam, respeitam o Deus que vive em vocês. Só isso já basta. E se não querem viver, deixam que Deus viva através de vocês. E se não querem amar, deixem que Deus ame através de vocês. E só isso já basta, porque Deus é tudo. No nosso coração. Gratidão. 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 Essa foi puxada. É incrível, maravilhoso. Você vê que ele me tirou ali, cara. Ixi, Aí foi. Gratidão. Só gratidão, menino. acho que foi só um esporrinho de leve. Pessoal, os e-mails que não foram lidos hoje serão lidos na próxima live e assim sucessivamente. Compartilhe essa live, deem seu like. A nossa gratidão profunda pela presença de todos. E frisando bem que aqui sempre será, assim como sempre foi, uma live de puro amor. Sim. É gratidão. Gratidão a todos. Alguma fala? Não? Alguém? Gratidão pela presença, gratidão a todos os seres de luz. que Dessa estiveram não presentes nada nesse- declarar. nessa live. Gratidão a todos. Gratidão. Um beijo e saudações. Beijo.